Mais uma vez o professor Eduardo aqui com mais uma videoaula e desta feita vamos dar continuidade ao conteúdo que começamos a aplicar com vocês, que é de automação 3. Vamos falar sobre inversores de frequência. Na última aula nós explicamos como parametrizar o inversor utilizando o IHM. Agora eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem de como parametrizar o inversor utilizando os bornes, as entradas analógicas e as entradas digitais. Esse é o primeiro passo. E também agora eu vou dar continuidade com vocês ao conteúdo da aula anterior que nós começamos através daquela apresentação. Então vamos lá, curtam o vídeo. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Bom, pessoal, então aqui nós paramos na última aula, fazer uma observação aqui, só resumindo o que nós falamos sobre o inversor de frequência. O inversor de frequência, ele tem essa definição, só para nós lembrarmos na última aula, que o inversor de frequência ele tem um sinal AC da rede, que é convertido em DC, e este novamente em AC, porém agora pulsado e com largura modulada. Então o inversor de frequência ele consegue controlar a velocidade do motor e o torque através do que nós chamamos de controle vetorial ou escalar. Bom, agora vamos dar continuidade aonde nós paramos aqui naquela aula. Nós falamos sobre os blocos principais do inversor de frequência, os modos de entradas e saídas, EHM, a estrutura, a CPU, os IGBTs. Nós falamos sobre esse assunto. E aqui a arquitetura básica nós começamos a informar aos alunos, primeiro que o inversor ele possui as três principais seções aqui, que nós temos a entrada do inversor, onde tem a seção retificadora, onde o sinal da rede trifásica alternada, trifásica, vai entrar aqui no inversor e nós vamos criar dois barramentos DC, o barramento positivo e o barramento negativo. Bom, a partir daí, o que nós vamos ter? A seção inversora e o filtro. Então o filtro aqui, pessoal, ele vai ser responsável por eliminar qualquer tipo de ruído ou problemas que sejam decorrentes da tensão alternada. Então esse capacitor aqui, esse indutor, está sendo utilizado para fazer o filtro do sinal DC agora retificado, tá? Em positivo e em negativo. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, vocês vão perceber que a partir do momento que esse sinal DC é enviado para a seção inversora, nós vamos ter aqui 6 transistores bipolares com gate isolado, os chamados IGBTs. Então nós temos 6 transistores ligados aqui a um módulo PWM, que vai fazer com que nós criemos uma tensão alternada, porém agora controlada por pulsos, que é o chamado PWM. Então esses IGBTs aqui eles vão ser disparados numa sequência lógica de acordo com a necessidade. Então foi isso que nós falamos na última aula. Nós falamos também sobre algumas partes aqui, sobre o módulo de frenagem e o circuito pré-carga. O módulo de frenagem é importante em quase todas as cargas motóricas, porque ele vai ser responsável, por exemplo, por eliminar qualquer tipo de tensões que estão armazenadas nas cargas regenerativas. E essas tensões elas acontecem quando as cargas são desaceleradas. Então é necessário que haja um circuito que dissipe essa tensão que está sendo gerada no nosso circuito, de forma que a gente não tenha perda, principalmente no estator do motor. Então é necessário que o usuário conecte essa carga no resistor, que é chamado resistor de frenagem,
para que haja uma parada rápida, né? Então nos motores com corrente alternada, essa energia regenerativa, elas ficam no estator do motor e ela não é dissipada até que ela seja totalmente eliminada por inércia. Então, no caso, a gente usa um resistor de frenagem aí para resolver o nosso problema. Bom, nós falamos então a partir dos filtros. Já falamos aqui também sobre essa parte dos filtros com derivação central. Nós vamos criar duas tensões, que é chamado mais VDC e menos VDC, e essas tensões serão enviadas para o nosso circuito. Na seção inversora, os IGBTs eles têm essa simbologia, e nós temos um diodo aqui invertido exatamente para ter uma proteção do nosso circuito. E aí nós temos um problema também das tensões inversas elevadas de chaveamento. Então, para que não aconteça essas tensões inversas chaveadas, nós utilizamos um diodo polarizado inversamente. Para explicar o funcionamento da lógica do inversor de frequência, nós utilizamos um circuito monofásico básico, aonde nós temos aqui uma ponte H, onde esse circuito ele vai ser comutado através de uma lógica onde eu quero, por exemplo, fazer com que esse motor aqui possa girar. Então, para isso eu preciso criar uma tensão alternada, porém uma tensão pulsada, porque nós estamos trabalhando aqui com uma corrente contínua. Então, a melhor maneira de explicar é fazendo analogia com o circuito monofásico. Então, nós vamos fazer aqui uma alimentação desse circuito e um chaveamento desses transistores. No caso da tensão monofásica, nós temos quatro transistores. E eles vão trabalhar tanto na região de corte quanto na região de saturação. Como vocês sabem, a região de corte é o transistor desligado. E a região saturada é o transistor ligado, ou seja, uma chave ligada. Então vocês podem perceber que nesse instante aqui, o motor ele vai partir no sentido com T1 e T4 ligados. E nós estamos alimentando aqui o motor. E vamos criar aqui um semiciclo com essa atuação. No segundo período aqui do semiciclo, nós teremos um inverso, que é o T2 e o T3. Vamos verificar como vai funcionar isso na prática. Então, se o transistor 1 entrar em saturação, chave fechada. Se o transistor estiver em zero, chave em corte. Então, aí nessa lógica aplicada aos transistores, nós vamos ter um tempo de 10 milissegundos entre o acionamento e o desacionamento da nossa tensão alternada. Olha só como ficou, gente. Então você pode perceber aqui que o sinal na carga, no instante T1 e T4, nós temos VDC+, ligado à carga, criando aqui uma senoide quadrada, né? uma tensão quadrada, né? E aí nós vamos conseguir visualizar que T1 e T4 nesse instante está ligado, T2 e T3 desligado, formando então o semiciclo negativo. Então aqui volta um novo período aqui da minha tensão, T1 e T4 ligado, T2 e T3 desligado. Então aqui sempre que tiver essas comutações, eu estou gerando uma tensão alternada pulsada. Bom, a frequência inversa do período, então teremos 10 milissegundos, que é esse tempo aqui, o sinal positivo de 10 milissegundos e o sinal negativo totalizando um período de 20 milissegundos. Portanto, a frequência será 50 Hz. É você fazer 1/20, né, milissegundos, e você vai obter aí a sua tensão. Tá bom, gente? Bom, dando continuidade aqui, o que eu gostaria de mostrar para vocês agora? Como que funcionaria esse mesmo sistema utilizando agora a tensão alternada trifásica. Bom, aí nós não teríamos mais 4 transistores, nós agora teremos 6 transistores.
Então, nas aplicações industriais, os motores são trifásicos, com defasagem de 120 graus entre fases, para o sinal da saída seja fiel ao original. E também deverá ser trifásico para que a saída seja a mais próxima possível de um sinal senoidal. A lógica de controle precisa distribuir os pulsos de disparos pelos 6 IGBTs, de forma que o transistor conduza por 120 graus. Então, nessa lógica, pessoal, aqui nós precisamos entender que agora são 6 transistores. Esses transistores agora são chamados IGBTs e ele vai ser acionado por uma lógica PWM. Nessa situação, somente os 2 transistores poderão ser ativados por vez, sendo um do grupo positivo, T1, T3 e T5, e um do grupo negativo, T4, T6 e T2. Então, nessa sequência, vocês vão observar aqui, ó, que para o intervalo de 0 a 60 graus numa senoide, eu preciso ligar o IGBT1, tá? E o IGBT6. Então, aqui é a primeira lógica. Na segunda parte, eu quero continuar a minha senoide, porque aqui eu estou gerando uma senoide de uma tensão alternada trifásica. Porém, aqui nós estamos trabalhando com uma das tensões. Então, 60 graus a 120 graus, eu ligo o transistor 1 e o transistor 2. 120 a 180 graus, eu ligo o 2 e o 3. Tá? 180 graus a 240, eu ligo o 3 e o 4. 240 a 300 graus, eu ligo o 4 e o 5. Para fechar aqui a nossa senoide em 360 graus, eu vou fechar o transistor 5 e o 6. Então reparem aqui que, nesses intervalos e nesses acionamentos aqui dos IGBTs, nós vamos obter uma tensão dessa forma, tá? Nas 3 fases. Então, na fase A, por exemplo, aqui eu tenho a nossa senoide sendo criada em 120 graus defasadas uma da outra. Então, aqui eu tenho a fase A, aqui no domínio do tempo, tá, gente? Então, aqui eu tenho a fase B, ela está iniciando aqui, né, na verdade. Aqui a fase A já iniciou. E a fase C também, tá? Aqui também 120 graus defasada. Então você pode perceber que aqui nós temos uma tensão alternada sendo criada pelos nossos IGBTs. Aqui ela está numa forma ainda quadrada, mas nós vamos fazer o processo funcionar agora. Pessoal, o controle de velocidade aqui do motor, ele vai depender basicamente das grandezas, frequência e o número de polos do nosso motor. A gente tem uma frequência aqui padronizada de 60 Hz aqui na nossa frequência. E aí o cálculo velocidade RPM é 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. Então nós sabemos a frequência aqui, 60 Hz, 120 defasagem entre as fases. E um exemplo aqui, se nós tivermos um motor com 4 polos ligado diretamente a 60 Hz, a velocidade aqui você faz de 120 vezes 60 dividido por 4. Nós vamos ter 1800 RPM. Então aqui estão um cálculo básico de um padrão de motor ligado com o número de polos, né, definido por 4. Então, pessoal, por que isso é importante, né? Porque agora, por exemplo, se a gente quiser saber, por exemplo, o período dessa senoide que foi criada aqui, utilizando, por exemplo, a senoide aqui da tensão na fase A, criada pelo inversor, a velocidade de chaveamento dos transistores vai permitir você modular essa frequência, ou seja, se o chaveamento for rápido, preste bem atenção, o tempo para completar o ciclo será menor. Então é bem óbvio, né? Lembrando isso. E se você aumentar a frequência,
esse chaveamento vai ser mais lento. O tempo para o ciclo será maior, o que reduz a frequência. Então aqui um exemplo, pessoal, numa frequência padronizada aqui de uma senoide que tenha 60 Hz, nós vamos obter aqui, por exemplo, 16,67 milissegundos. Esse é o tempo que uma senoide cumpre, né, de 0 a 360 graus. Então é isso que ele está fazendo aqui. A frequência é sempre dividido 1 sobre t. Então 1 dividido por 16,67 milissegundos é igual a 60 Hz. Se o tempo for reduzido para 8,33, a frequência passará a ser 120 graus, 120 Hz. Bom, se o número de polos, né, se um motor ligado tiver 4 polos, ele vai ser ligado ao inversor numa rede de 60 Hz. Então podemos mudar a frequência, por exemplo, para 120 Hz. Vejamos a nova velocidade. Se a velocidade for então 120 Hz, 120 vezes 120 dividido por 4. Então a rotação por minuto desse motor será 3.600 RPM. Tipicamente os inversores operam com a frequência desde 0 a 400 Hz. Obviamente que para aumentarmos a frequência, por exemplo, para 400 Hz, o motor deverá estar preparado para isso. Sua vida útil também será reduzida drasticamente. Então, sempre é importante trabalhar com a frequência nominal do nosso motor. Nessa aqui, pessoal, é a forma como que nós vamos conseguir modular no inversor de frequência para você obter o controle da velocidade. Ele está dizendo aqui, em poucas palavras, se você, né, precisar aumentar a frequência, o chaveamento vai ser mais lento, né? E se você quiser, por exemplo, aumentar, né, ou seja, se o chaveamento for muito rápido, né, o chaveamento dos transistores, o tempo para completar o ciclo será menor, ou seja, uma frequência mais rápida. Então é assim que nós vamos controlar a velocidade do motor. É isso aí, galera. Então, acabamos de falar aqui sobre a frequência, né? Ela tem uma razão, a questão muito importante frisar que o controle da frequência ela vai determinar aí a velocidade do motor, de acordo com o slide anterior. Mas eu gostaria de falar também sobre o torque. Então o torque é uma das funções também do inversor de frequência. É controlar a velocidade do motor, mas também mantendo um torque constante. Isso acontece devido a uma relação dessas curvas que nós vamos mostrar para vocês. Essa relação é a denominada tensão pela frequência, ou VF. E aí nós temos 4 razões aqui que nós apresentamos, que são os cálculos apresentados aqui, aonde nós temos, por exemplo, no gráfico aqui, que é tensão pela frequência. Então, à medida que nós precisamos, por exemplo, trabalhar com uma determinada frequência, nós temos aqui um cálculo de tensão pela frequência, e essa razão você vai saber, por exemplo, o valor necessário, por exemplo, quando a frequência está baixa, o quanto de tensão que nós vamos ter na carga. Então você pode fazer esse cálculo da seguinte forma. Por exemplo, aqui na curva onde eu tenho uma tensão de 240 volts e uma frequência de 60 Hz. Então você dividindo a tensão de 240 por 60, você vai obter uma curva VF igual a 4. Se você quiser fazer outro cálculo, pode fazer aí também, dividindo 160 por 60. Então você vai obter também uma curva VF de 2,66. Se você, por exemplo, quiser uma tensão de uma frequência, por exemplo, de 60 Hz, e aí
Bom, essa constante aqui ela vai sendo linear, como vocês estão observando aqui. Então, por exemplo, para uma tensão de 40 volts, se eu quiser obter, ou melhor falando, se eu quiser obter uma frequência de 30 Hz, a minha tensão, no caso, vai ser de 40 volts no nosso motor, na nossa carga. Então, tudo isso está destacado exatamente por três razões, ou seja, três curvas que vamos obter no inversor. Então, a curva 4, a curva com valor 4, a curva com valor 2.66 e curva com valor 1.33. Esses ajustes aqui, pessoal, são ajustados no inversor de frequência. Para você obter, por exemplo, uma tensão um pouco maior, então você utiliza a curva VF igual a 4. E aqui você pode usar uma tensão um pouco menor na carga, utilizando a razão 1.33. Vejamos só um exemplo para demonstrar com mais clareza o que significa isso aqui no próximo slide. Por exemplo, se o motor que é projetado para operar em 240 volts e 60 Hz, a tensão aplicada deve ser reduzida para 120. Quando a frequência é reduzida para 30 Hz, então nesse caso aqui, por exemplo, você olhando no gráfico anterior, se você diminuir a tensão aqui, e a frequência, se você diminuir a frequência para 30 Hz, logo a tensão vai ser 120 volts. Então perceba aí essa mudança, essa variação. Outro exemplo, se a frequência for reduzida para 20 Hz, a tensão cairá para 80 volts. Então nós temos aqui 20 Hz, olhando a curva VF4, nós vamos obter 80 volts na saída para carga, o motor. Assim, a razão da tensão V por frequência em Hz se manterá constante, e mantendo esta razão constante, o torque do motor será constante também. Vejamos só, quanto maior a razão VF, mais alto será o torque. Então essa razão que nós vimos lá, a maior razão é a razão com valor 4. Este valor é parametrizado pelo usuário, que deverá ser fornecido pelo inversor. Por exemplo, se desejamos um alto torque em baixa velocidade, a razão VF deverá ser a maior que o equipamento fornecer. Ou se a necessidade for alta velocidade e pouco torque, a razão deverá ser menor. Então, lógico que cada aplicação deverá ser obedecida ou ser parametrizada de acordo com a aplicação, de acordo com a necessidade. Os inversores de frequências com controle escalar obedecem à curva VF parametrizada. Já os inversores com controle vetorial interferem na curva VF, pode aumentar ou reduzir a razão VF de acordo com a necessidade do sistema. Então, os controles dos motores, por exemplo, os inversores do tipo vetoriais são um pouco mais caros, porque eles têm uma inteligência ali embarcada no sistema, que eles podem aumentar ou diminuir essa frequência e essa tensão, o torque, né, de acordo com a necessidade. Bom, gente, vamos falar então um pouco sobre o que é o PWM. Nós já estamos finalizando essa apresentação. Como, por exemplo, aqui, o que é PWM, né? Vamos lembrar isso também nas aulas de microcontroladores e tal. Então, o PWM nada mais que é um controle, né? Que você tem um controle eletrônico onde você consegue controlar a largura de um pulso. Então nós temos a largura de um pulso e esse pulso pode ser menor ou maior de acordo com uma lógica. Então nos inversores, essa é a tecnologia embarcada para produzir um sinal modulado de uma tensão alternada. Então nós vamos utilizar então
o PWM no inversor de frequência para obter essa tensão alternada. Então, por exemplo, pessoal, o PWM, ou modulação por largura de pulso, consiste numa comparação de dois sinais de tensão, um de baixa frequência, a referência, e outro de alta frequência, a portadora, resultando em um sinal alternado com frequência e largura de pulso variável. Então ele busca assim, o sinal de referência é o sinal desejado, é o necessário para você comparar com o sinal que eu quero obter na minha senoide produzida. Então é a imagem do meu sinal alternado que vai ser produzido pelo inversor de frequência. Bom, aí tem um sinal da portadora. É um sinal que é triangular, tá? De referência superior à frequência de referência na prática. É necessário pelo menos 10 vezes para que se tenha uma boa reprodução do sinal de saída do conversor. E aí nós temos um comparador, tá? É um circuito responsável por comparar o sinal de referência, ou seja, do sinal que eu quero como padrão, com o sinal da portadora. A largura do pulso na saída do modulador, então aqui nós temos um modulador, varia de acordo com a amplitude do sinal de referência. E aí nós vamos obtendo aqui, ó, vocês podem perceber que à medida que eu quero produzir uma tensão alternada, uma senoide, o mínimo valor aqui é uma largura bem fininha, né? E à medida que eu vou buscando aqui aumentar a amplitude aqui da minha tensão, do meu sinal alternado, eu vou aumentando a largura proporcionalmente. Por exemplo, aqui na tensão de pico, eu tenho aqui praticamente a largura total do meu sinal. E aí eu vou diminuindo até ir a zero, né? Depois eu vou voltando, inclusive o sinal senoidal negativo também, ele passa por esse mesmo processo. Então esse aqui, pessoal, é a técnica utilizada para você modular a largura de um pulso e obter uma tensão alternada. Aqui é um exemplo da saída modulada. De acordo com o sinal de referência, note que quanto mais a referência se aproxima do pico, né? Ou seja, aqui em cima, né? Mais largo fica o pulso, né? Como a gente tinha falado lá atrás, né? E quanto mais se afasta, mais estreito fica. Porém, a qualquer momento essa frequência muda. Olha então que interessante, pessoal. Eu tenho aqui uma tensão iniciando no 0 graus. E quando eu chego em 90 graus aqui, né? Eu tenho aqui uma verificação da saída desejada. A referência está aqui, ó, na minha senoide, a minha referência, tá? E aqui essa onda portadora aqui, na verdade, é só para a gente obter um valor na linha do tempo, né? Em graus. Então, por exemplo, aqui em 90 graus nós temos o máximo valor da largura do meu sinal alternado. E aí nós vamos obtendo aí um valor parecido com tensão alternada. Agora, se alteramos a frequência de referência, alteramos a frequência de saída modulada. Então, se aumentamos, aqui está a frequência, né? Se você diminuir ela ou aumentar ela, o valor também aqui embaixo será ajustado. E lembrando que nessa etapa também ocorrerá a inversão de fase. Sim, é porque você vai passar pelo semiciclo positivo para o semiciclo negativo. Pessoal, olha que bonito isso aqui, né? Esse aqui é o resultado de todo esse processo de inversão, né, de controle PWM, dos sinais que foram obtidos com a associação desses transistores aqui, né, ligados a uma lógica que tem um controle PWM. Então os disparos desses gates, né, ou seja, dessas bases aqui do nosso transistor GBT, o resultado vai ser isso aqui, ó, em cada fase. Uma saída modulada, né, com amplitude modulada, amplitude eu digo tensão, torque, né, e com frequência, ou seja, velocidade também. Nós trabalhamos com a base da frequência em relação ao tempo, nós trabalhamos com a base de torque em relação à tensão.
Então nós vamos criar aqui, ó, por exemplo, a fase A, a fase R, a fase S e a fase T, criando aqui um controle de velocidade. E aí, pessoal, vocês gostaram aí de verificar aí? Muito interessante isso aqui, é uma técnica utilizada em quase todos os inversores, quase não, em todos os inversores aí do mercado. O inversor escalar, né, são dois tipos que nós temos. Existem dois tipos no mercado, então quando você for comprar, tome cuidado, né, na hora da compra. Porque o inversor escalar é a base de controle de torque em relação à tensão, é o que nós estamos estudando. Já o vetorial, ele é mais complexo e mais caro. Ele obedece uma relação, ele não obedece a relação entre tensão e corrente fixada pelo operador, mas também tem um algoritmo incorporado ao software de controle que vai interferir automaticamente nessa razão. Então aí nesse caso, esquece aquele gráfico que eu mostrei para vocês anteriormente, aí vocês vão verificar que esse inversor é mais caro, lógico, né? Ele tem uma eletrônica embarcada, uma inteligência embarcada. Então, nesse caso, é mais utilizado esses tipos de inversores em processos onde necessita de um controle mais efetivo da razão entre torque e frequência. Tá bom? Em alguns inversores vetoriais, necessita de adicionar um sensor, normalmente o encoder, que fará a leitura da velocidade e enviará ao inversor, que comparará com outro parâmetro, fazendo o mesmo interferir ou não na relação VF. Ou seja, aumentar a tensão sem aumentar a frequência, ou aumentar a frequência sem aumentar a tensão. Esse processo é conhecido como malha fechada, que tem o objetivo de manter a necessidade do torque do motor. Alguns inversores vetoriais possuem sensores incorporados, não sendo necessários sensores externos. Aí um adendo, né? O inversor vetorial é indicado para um torque elevado com baixa rotação. Controles onde precisa de velocidade e torque regulável. Já o escalar é indicado para partidas suaves, operações acima da velocidade normal do motor, operação com constantes de reversões. Então é isso aí, gente. Agora eu vou fazer um teste aqui, né? Se eu quiser fazer um projeto usando o inversor, o que eu preciso saber? É o dimensionamento do inversor de frequência. Isso aqui é muito importante, tá? Vou até aqui mostrar para vocês aqui, ó. Pessoal, é muito importante, tá? Tô mostrando aqui para dar ênfase, né, para vocês aqui, ó. Muito importante. Você vai trabalhar com projetos, com aplicações com inversores de frequência, então você tem que saber como fazer alguns cálculos para você determinar qual é o inversor de frequência desejado. Então, por exemplo, aqui, se você tiver que dimensionar um inversor de frequência, primeiro nós vamos ter que obter o inversor, conhecer a potência da carga. Qual é a potência? Né? Para calcular isso, você tem que dimensionar através de das características do motor. Por exemplo, o motor nós trabalhamos com CV, né? Então é a potência em cavalo ou em HP ou em quilowatts, não importa. Então você tem que trabalhar com a potência do motor que está sendo acionado. Então ali tem uma ideia ali de, no caso, se a gente fosse utilizar um motor de 5 CV, tá? Em 380 volts. Como é que eu obtenho a corrente desse motor? Não, então eu faço o cálculo que a corrente é igual a potência dividido pela tensão vezes o fator de potência. Então nós vamos obter o que? A corrente total é 5.736 watts, que é a potência, né? Se você fizer uma conversão básica de CV para watts, né? Então você vai obter 5.736 watts, dividido por 380 volts, que é a tensão na nominal, e o fator de potência que é dado pela placa, que é 0,8. Então essa conta é corrente nominal 12,1 amperes. Então agora você já sabe a corrente, então devemos escolher o inversor, né? A corrente nominal
tem que ser a superior à de 12.1, né, galera? Não dá pra gente pensar aqui em deixar um inversor na raspa do tacho ali. Não, tem que ter uma sobra, né? Igual a gente faz com os disjuntores, né? A gente não compra um disjuntor para uma instalação elétrica de acordo com a tensão ali de cálculo, mas você sempre coloca ali uns 30% a mais, né? E você ali consegue ajustar. Então esse tipo de inversor depende da carga. Por exemplo, a necessidade for extrema precisão de torque, que é o caso de elevadores, pontes rolantes, deve ser um vetorial. Caso contrário, o escalar é suficiente. Pessoal, então aqui está a rede trifásica e o motor. Alguns cuidados básicos para instalar o inversor. Nenhum inversor suportará se você ligar a entrada na saída ou a saída na entrada. Você vai queimar o inversor. Tem que tomar muito cuidado. Cabos de comunicação não deverão estar junto com os cabos de força, né? Então, se você tiver uma canaleta, você põe lá uma canaleta para parte de potência, uma canaleta para parte de comunicação. Isso é muito importante. O inversor não deve ficar confinado sem haver ventilação ou exaustão, porque ele tem um alto aquecimento, né? Então nós não podemos deixar ali o inversor sem uma exaustão. E os cabos de controle, os cabos de comunicação tem que ter uma blindagem e devem ser aterrados. Então tomem cuidados na hora de você fazer o projeto, coloca lá uma barra de cobre, né? Um aterramento com malha, o cabo shield. Não esqueça de fazer teste de tensão aplicada, medir a resistência de isolamento, mede a resistência de isolação do painel, verifica se não tem nenhuma fuga, né? Certifica que a instalação está segura e é tranquilo, né? Bom, aqui nós fechamos essa questão de inversores de frequência, né? Aí tem uma frase aqui de ter problemas na vida é inevitável. Ser derrotado pelos problemas, é opcional. É Roger Crawford. Muito obrigado, pessoal. Valeu, até mais. Grande abraço aí, professor Eduardo. Vamos para as próximas aulas e não deixe aí de curtir, compartilhar. Obrigado.